Fala, galera coral, é tempo de Santa Cruz na área. Hoje, sábado, 26 de julho de 2025, o dia que antecede a última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, reta final para o Santa Cruz. Vamos falar de SAF, patrimônio na SAF, uma resolução para o Arruda, adiantamento de aporte e reta final e público na Arena amanhã. Antes, porém, queremos agradecer muito. O vídeo ontem foi espetacular de visualizações. Foram 4.500. Para a gente, isso é um número extraordinário. A gente tem que celebrar os passos que a gente dá no canal. Graças a Deus, nosso canal ele foi feito para análises e comentários, para você fazer uma leitura das nuances do que está ocorrendo, né? Então, tem esse perfil, tem essa linha, graças a Deus. Ontem foi um dia muito interessante, importante para a gente, porque nós conseguimos chegar em grande parte da torcida do Santa Cruz. Então, para você, tricolor, chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa teu like, né? Ativa o sininho das notificações para sempre ser lembrado quando o vídeo for ao ar. Deixa teu like, faz o teu comentário, compartilha nos grupos que você faz parte, seja da família, do trabalho, faculdade, escola, academia, amigos, etc. Pois é, gente. Vamos ao primeiro ponto hoje da nossa explanação, que é a questão financeira do Santa Cruz. Os investidores, eles vão fazer um aporte financeiro no Santa Cruz, uma espécie de adiantamento, que ajudará o clube na quitação de algumas pendências financeiras. Por que eles vão fazer esse aporte espontâneo? Porque, como o Santa Cruz está em recuperação judicial, esse adiantamento ele tem que passar pelo juiz da RJ. Isso tem um trâmite burocrático e as necessidades financeiras elas são urgentes. Então, eles decidiram fazer esse adiantamento, né, de maneira espontânea, o que é de todo muito louvável, até porque o time que aí está, como bem disse o nosso amigo Gerailton, do podcast Beberibe 1285, foi um time criado, né, basicamente pela SAF. Então, há algumas necessidades e isso, a SAF ela vai entrar com esse aporte, né, esse adiantamento, né? Então, essa é uma notícia muito boa para uma reta final de Série D, onde os jogadores têm que estar com foco, né, em jogos, em partidas decisivas, e não pode desviar a sua atenção para problemas, né, financeiros. Isso aí é inimaginável, né? Então, provavelmente, nos próximos dias, o Santa Cruz estará quitando as suas pendências financeiras justamente com esse adiantamento. A segunda questão, gente, é sobre SAF e Arruda. Nós sabemos que o processo da SAF ele é muito longo e, ao longo desse processo, que começou desde janeiro, com a assinatura da vinculante do Santa Cruz, né, da proposta vinculante, houveram vários aditamentos no contrato. E o que são aditamentos? São reformulações de determinadas cláusulas. Eu fiz um Reels no Instagram convidando todos a assistir a entrevista do Irã Barbosa no podcast Beberibe 1285, mas essa entrevista ela foi cancelada em virtude de uma reunião que teve com investidores da SAF do Santa, presencialmente, e vários setores do clube, executivo, enfim. E essa reunião aparou algumas arestas e algumas coisas tornaram-se mais concretas para destravar o processo SAF. E uma delas, chega a notícia até nós, que é o Arruda. Então, na proposta que estava vigente, a SAF teria
uma obrigação de investir 10 milhões no Arruda em 2 anos, e os outros 90 milhões estavam condicionados à cessão definitiva do Arruda à SAF, não aos investidores, à SAF como um todo, a qual o Santa também faz parte. E esse foi o ponto questionável, porque alguns queriam a cessão, apenas a cessão, por uma quantidade de tempo, outros defendiam a tese de que deveria passar o patrimônio à SAF. Então, essa celeuma entre grupos que achavam que a cessão por um período era suficiente e pessoas que achavam que o patrimônio deveria ser incluso na SAF, então havia esse impasse. Os investidores querendo que o patrimônio entrasse na SAF como uma forma de garantia, isso é extremamente legítimo, e algumas pessoas ligadas ao clube achando que a passagem do patrimônio definitivo para a SAF era um entrave, um problema. E isso me parece que foi resolvido. Então, no contrato, haveria uma obrigatoriedade de 10 milhões em 3 anos e 90 milhões quando o Arruda passasse para a SAF em definitivo. Porém, se nesses 3 anos a SAF encontrasse um patrocinador para fazer um retrofit do Arruda, esse valor aportado entraria como investimento deles, dinheiro deles, né, dentro do conjunto dos 100 milhões que estava previsto em contrato. Então, qual foi a solução encontrada? O meio termo é o seguinte: o aporte continua sendo 100 milhões, porém, esses 100 milhões investidos em 3 anos. Em 3 anos, se investir 100 milhões. Após esse investimento sendo comprovado em 3 anos, 100 milhões, aí haveria um comprometimento do clube de repassar definitivamente o Arruda para a SAF. Então, foi uma forma condicionante, né? Você não vai dar apenas uma parte e a outra grande parte só quando receber o patrimônio. Você investe o valor total no patrimônio, a gente encurta esse tempo e, após esses investimentos serem feitos, o Arruda passa em definitivo para a SAF. Foi um ponto comum, me parece, né, entre investidores e segmentos do clube, o que é extremamente interessante, não é? E aí a pergunta: será que isso vai se concretizar? Acho uma ideia, uma visão bem razoável da coisa, né? E creio que se haverá esse investimento todo no Arruda num curto período de tempo, então quer dizer que haverão reformas drásticas. Então, há uma tendência do Santa Cruz mandar seus jogos na Arena Pernambuco. Suponho eu, com as informações que eu tenho aqui, até porque o clube nem a SAF se posicionaram de maneira oficial ainda. E por último, gente, a questão da última rodada e a reta final da Série D, torcida e arena. Eu estou extremamente, não vou dizer impactado, porque você se impactar com o que a torcida do Santa Cruz proporciona é chover no molhado. Mas há uma movimentação muito interessante de torcedores para ir à arena amanhã. A gente sabe de todo o processo, de toda a dificuldade de você chegar na arena, a questão de mobilidade é terrível, não é? De acesso é horrível. Mas em que pese tudo isso, a torcida do Santa Cruz está muito motivada, talvez por esses fatos novos, não é, que ocorreram durante a semana. E eu aqui queria chamar a atenção de você, torcedor. Eu sei que aqui quem vos fala é um anônimo, é uma pessoa insignificante em meio a essa massa de torcedores do Santa Cruz. Mas eu fico extremamente chateado com a presunção de alguns torcedores de querer dizer, não é, se você deve ou não ir ao estádio. Não tem que ter público zero. Ou não. O torcedor é livre
A decisão de ir ao estádio é extremamente subjetiva. Pertence ao indivíduo. E eu queria chamar a atenção de você, tricolor, que se o Santa Cruz, quando perdeu para o Ibis, você não largou o clube. Se o Santa Cruz, que passou um ano sem calendário nacional, você não largou o clube. Porque agora, numa reta decisiva, aonde precisa se criar para uma fase de mata-mata, uma sinergia entre clube, time e arquibancada, agora é a hora de esvaziar as arquibancadas? Acho que essa ideia não é tão razoável assim. Então, se você entende pela sua mágoa, extremamente compreensível, pelo grau de decepção que esse clube já lhe causou, que não é interessante para você, ou na sua perspectiva política em relação ao clube, eu não vou enquanto não resolver, joia. Você tem o seu direito e a sua razão. Mas o torcedor que acredita que ir ao estádio é apoiar o time no momento decisivo, a melhor forma de protesto, de apoio, esse também tem razão. Então, não existe um aparelho chamado tricolômetro, nem existe ninguém que possa mensurar o que é válido ou não para um torcedor. Você, torcedor, é livre para ir ao estádio. A decisão depende de você. Eu, particularmente, por motivos pessoais, não irei. Mas eu quero e torço muito para ver uma atmosfera amanhã na Arena e no mata-mata muito, muito característico do Santa Cruz, que é arquibancada cheia e incentivo total ao time, porque esse momento a gente precisa de incentivo. Depois, lógico, eu compreendo todas as razões, é aquilo que eu digo, não sou o dono da verdade, eu compreendo todas as razões, mas no momento acho extremamente importante o apoio da torcida, porque se tem um time que já joga naturalmente com um peso enorme nessa Série D, esse time chama-se Santa Cruz. E uma das coisas que faz com que a gente venha a superar esse peso é o apoio da torcida. Nós temos o ônus de ser o maior time da Série D e por isso o peso de ter que sair, mas nós temos o bônus de ter uma torcida fantástica. E não é agora que eu iria abrir mão numa guerra de onde você tem ônus e bônus, eu vou abrir mão do meu bônus e ficar só com o ônus, que é o peso de ter que subir. Não, lugar de torcedor é dentro do estádio. Entendo e compreendo as razões de quem não vai. Não digo que ele é menos tricolor, que não, mas é um momento fundamental, sim, que a torcida tem de apoiar o clube numa reta final. Amanhã a gente volta, logo após o jogo, analisando a classificação final, o mata-mata e os possíveis cenários de um segundo mata-mata, caso o Santa Cruz venha a se classificar no primeiro mata-mata da Série D. É tempo de Santa Cruz. Parecer. Oi.